Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 15 de fevereiro de 2021 e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Começando com a vacinação, e eu queria trazer esse gráfico aqui para vocês, para a gente ter noção de quantas doses o estado do Rio Grande do Sul tem recebido da vacina contra a Covid-19, quantas doses a gente está aplicando. Então resolvi colocar tudo aqui em termos de gráficos, porque é o que eu gosto, né? Eu gosto de mostrar gráfico para vocês. Então vamos lá. Aqui nessas barras aqui embaixo, eu estou mostrando as remessas que a gente recebeu. Então, a primeira remessa de vacinação que a gente recebeu foi no dia 18 de janeiro, foram 341.800 doses da Coronavac. Depois a gente recebeu uma dose no dia 24 de janeiro, com 116 mil doses da vacina da AstraZeneca, por isso que está verdinho essa coluna, e depois a gente recebeu uma terceira dose menor da Coronavac, e há pouco tempo atrás, uma semana atrás, para ser bem preciso, a gente recebeu a quarta remessa, que foi uma remessa de doses da Coronavac, também 193.200 doses. Então, com essas três remessas aqui, a gente tinha começado a vacinar os profissionais de saúde, os idosos acamados, as pessoas institucionalizadas, os indígenas, e com essa quarta remessa a gente começou a vacinar os idosos acima de 85 anos sem nenhuma outra restrição. Então aqui tem a evolução das doses que o estado tinha disponíveis. Aqui começamos com a maior remessa até agora, depois mais 3 remessas menores, sendo que essa última foi a maior desde a primeira remessa, que foi a maior até agora. Agora, nessa semana a gente não recebeu nenhuma nova remessa e a previsão, deixa eu deixar bem claro, se espera que a próxima remessa venha lá pelo dia 25 de fevereiro. Então a gente vai ficar aqui mais umas 2 semanas com esse total de doses. Por que eu estou dizendo dia 25 de fevereiro? Porque no dia 23 está previsto que o Butantan entregue mais de 8 milhões de doses para o Ministério da Saúde. Então seria a gente se a gente mantiver a proporção, a gente recebe mais do que a gente recebeu nessa primeira remessa, aí perto do dia 25 de fevereiro. Então, vamos lá, aguardando mais doses para a gente continuar a vacinação. Mas vamos lá, o que a gente pode dizer das doses que a gente já aplicou? A gente vem aplicando aqui com uma certa regularidade, mais ou menos a mesma quantidade todas as semanas, e ontem a gente chegou a 352.171 doses da vacina aplicada. E aqui a gente tem os totais semanais. Na semana do dia 7 ao dia 14 foi a semana que a gente mais aplicou vacina aqui no estado, mais de 120 mil doses aplicadas, exatamente porque agora a gente começou a deixar as pessoas chegarem na vacina e não o contrário. Até então a gente estava fazendo o quê? A vacina chegava nas pessoas, a gente ia nas instituições, a gente ia nos lugares onde as pessoas precisavam ser vacinados. Então tinha uma limitação maior para essa quantidade de doses aplicadas. Agora, nessa semana do dia 7 ao dia 14, como a gente abriu para idosos com 85 anos ou mais, a gente começou a deixar as pessoas buscarem a vacina. Então a gente conseguiu dar uma acelerada, a gente conseguiu aumentar a vacinação aqui no estado, chegando a 120 mil doses nessa mesma semana. Aliás, eu tô falando 85 ou mais, eu tô tomando como base Porto Alegre, mas eu sei que tem cidades que estão vacinando um pouquinho mais do que isso, ou até ou algumas um pouquinho menos do que isso, mas na média é isso que está acontecendo. A gente está com uma aceleração na vacinação aí, que a gente percebeu essa semana, quase o dobro da semana passada, né, de doses. Só a semana passada 62 mil, quase 63 mil, nessa semana 120 mil, então é uma boa, um bom avanço. Que mais que eu queria observar? Isso daqui, 6.424 pessoas já receberam a segunda dose. Observa que isso daqui não é 352 mil pessoas vacinadas, na verdade são 346 mil, arredondando, pessoas vacinadas, mas tem 6 mil que receberam 2 doses, então estão contabilizadas 2 vezes aqui. Essa semana exatamente isso, umas 4 semanas depois do início da vacinação, a gente começa a dar a segunda dose da vacina
da Coronavac, né? A vacina da AstraZeneca pode esperar até 3 meses para dar a segunda dose, então fica mais tranquilo esse prazo. Agora, essas doses aqui, 77 mil doses, semana que vem a gente já deveria estar aplicando aí mais ou menos isso, 77 mil sendo a segunda dose. Vamos ver se vai se cumprir essa previsão. Mas enfim, vamos para a análise dos dados da Covid-19, não da vacinação. Primeiro analisando o represamento da semana passada. No dia 7 de fevereiro, o estado estava registrando oficialmente 564.216 casos. Hoje, no mesmo período, a gente já está registrando 577.910 casos, ou seja, um represamento aqui de 13.700 casos, ou 2,4%, que demoraram até uma semana para entrar, um represamento mais ou menos na média que a gente sempre observa, e o represamento de 2 semanas, 6.000 casos, 1,1%, também continua na média que a gente sempre vem percebendo. Uma coisa importante da gente observar é que os dados de Porto Alegre deu uma aumentada na discrepância. Eu sempre falo disso, fazia tempos que eu não chamava atenção, mas vou chamar. Porto Alegre já está com mais de 90 mil casos confirmados, mas a Secretaria Estadual contabiliza 83 mil casos. Então, essas curvas aqui considerando sem considerar essa diferença nos dados da Secretaria Municipal de Porto Alegre para a Secretaria Estadual. Mas só que no todo, 7 mil, 10 mil casos não faz grande diferença, inclusive porque eles estão mais ou menos distribuídos ao longo do tempo, e o que a gente mais observa nesses dados aqui é o crescimento, o avanço da Covid-19, né? Mas enfim, hoje a gente conhece oficialmente 585.346 casos, mas a gente tem que fazer aquele ajuste de um pouco menos de 1% aqui e um pouco mais do que 2% aqui para prever o represamento. Então, provavelmente na semana que vem a gente vai estar vendo hoje chegando muito perto dos 600 mil casos. Aqui, com mais 2,4%, deu 599.570 casos. E com esses dados, o que a gente observa do aumento diário da Covid-19, a gente vê que está tendo uma pequena aceleração aqui nessas últimas 3 semanas. A gente estava com patamares muito altos aqui no início de dezembro, depois começou a dar uma folga em janeiro. Janeiro foi um mês de decrescimento e agora fevereiro está querendo crescer. Não tenho certeza se é essa escadinha mesmo ou se de repente não tem um represamento maior nessa semana que não está aparecendo ainda, e daí talvez fique mais ou menos num período de estabilidade, mas só que a maior probabilidade é que pelo menos a gente parou de decrescer. Com certeza a gente parou de decrescer e está num momento de estabilidade ou de aceleração. Então, abrir o olho aqui, pessoal, tem que abrir muito o olho, porque essa aceleração aqui pode ser fruto daquela mutação P1 do Covid-19 que a gente já viu aparecendo no estado. A gente viu essa semana aí o relato desse senhor de 88 anos que infelizmente veio até a óbito, que tinha contraído essa cepa, a P1, da Covid-19 na Serra Gaúcha, né? Acho que é em Gramado que ele morava, e ele não tinha tido contato com pessoas de outros estados, ou seja, o mais provável é que tenha sido transmissão comunitária. Isso daí é uma coisa muito perigosa, porque a gente viu a nível nacional aumentarem muito os casos depois que essa cepa começou a aparecer e a virar predominante. Por enquanto no estado, ela ainda não parece ser predominante, essa cepa, mas começou a aparecer. E onde começou a aparecer significa que daqui a pouco ela vai começar a tomar conta. Então eu estou um pouco preocupado essa semana, e essas notícias da P1 aparecendo no estado não foram muito legais, eu não gostei, fiquei um pouquinho preocupado. Mas enfim, isso pode estar ocasionando essa aceleração, ainda é cedo para dizer, ou essa aceleração de repente é só fruto do represamento que essa semana não apresentou ainda, vamos ver. Nas próximas semanas a gente vai começar a ter mais certeza. Se as médias semanais começarem a voltar para próximo dos 3.000 casos por dia, aí a gente vai saber que é uma aceleração de fato. Mas se elas se mantiverem aqui até 2.500,
eu diria que é um período de estabilidade. Não é mais um período de decrescimento, mas sim de estabilidade, o que já não é bom. Mas enfim, para a gente comparar, né, lembrando o auge da primeira onda, 2.300 casos por dia. Então essa semana a gente estaria acima do auge da primeira onda se esses números se confirmarem. Agora, o que mais que eu queria falar? A gente está com 560 mil pacientes já recuperados, então os casos ativos estão na faixa de 25 até 27 mil casos ativos, e os óbitos, essa semana a gente chegou a 11.379 óbitos com taxa de letalidade de 1,9%. Então, pelo menos uma notícia boa, os óbitos aparentemente estão de fato diminuindo. Se a gente observar aqui os novos óbitos por semana, a gente vê que essa semana do dia 24 ao dia 31, onde em geral já está mais ou menos consolidado esses dados, a gente está próximo de 300 óbitos, ou seja, dificilmente a gente vai ver a aceleração nos óbitos aqui nessa semana. Então, os óbitos diminuindo é o que a gente mais preza, né? Pelo menos é o que eu mais quero ver, é esses óbitos chegando próximos de 100 óbitos por semana. Até agora o estado nunca conseguiu 100 óbitos em uma única semana. Vamos ver se um dia, daqui a uns 2, 3 meses, eu acho que a gente consegue atingir esse patamar de baixar de 100 óbitos por semana. Mas por enquanto a gente tem que abrir o olho, até porque os dados de hospitalização andam aumentando. Essa semana a gente viu os números de UTIs, os números de leitos clínicos ficando maiores, né? Ou seja, mais pessoas sendo internadas com decorrência da Covid-19. A testagem no estado, só para a gente finalizar, essa semana a positividade ficou de novo muito alta, 35% é uma positividade horrível, não é bom, a gente não está testando corretamente. O número de testes, 65 mil, é baixo, é insuficiente, a gente tinha que estar testando no mínimo 120 mil testes por semana, quase o dobro do que isso, sendo que a proporção de PCRs para testes rápidos está muito ruim também. A gente tinha que estar testando no mínimo 70% a 80% dos testes com teste PCR. Se a gente testa com teste rápido, a gente não tem maneira de prevenir novos surtos. A gente só descobre os surtos que já ocorreram. Então a testagem do estado, de novo, puxão de orelha, tem que testar mais, tem que testar melhor para a Covid-19. Tá, pessoal? Bem, era mais ou menos isso essa semana. Qualquer coisa deixa aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.